Sejam bem-vindos a mais um devocional. Hoje o nosso tema é vencendo as doenças psicomáticas pela fé, através da fé. O que são doenças psicomáticas? São doenças da alma, do psicológico, do coração. São doenças que parecem ser físicas, têm sintomas físicos, mas são doenças do psicológico, da alma, que refletem em vários sintomas no físico, no organismo. E nós sabemos que hoje nós estamos vivendo uma das épocas que mais pessoas, multidões de pessoas estão sofrendo com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. E hoje o Espírito Santo tem um encontro marcado com você. Se você está sofrendo com alguma dessas doenças psicomáticas, ou talvez até todas elas, ou várias delas juntas, hoje Deus tem uma palavra para você. E Ele está te dizendo nessa tarde que você pode vencer a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, através da sua fé nele. E o nosso primeiro texto hoje se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como eu estava dizendo, nós estamos vivendo uma das épocas que mais temos casos, infinitos casos. E infelizmente essa doença ela não escolhe idade. Nós vimos aí quantas crianças na sua tenridade têm sofrido com depressão. Nós temos visto aí adolescentes, jovens, adultos, idosos. Não escolhe credo, não escolhe religião, não escolhe sexo, né? Não escolhe. A doença, ela vem. Por quê? Porque é uma doença da alma, é uma doença do psicológico que desencadeia outras doenças. E as doenças psicomáticas, elas podem ser desencadeadas por várias situações. Por um trauma, por problemas na sua vida familiar, na sua vida conjugal, no seu trabalho, na sociedade, no seu colégio, na sua faculdade. Pode ser desencadeado por algum abuso que você tenha enfrentado em alguma área, né? Em alguma situação, em algum estágio da sua vida. Pode ser desencadeado pela solidão. Pode ser desencadeado por falta de perdão. Enfim, as doenças psicomáticas comprovadamente são doenças psicológicas que afetam alguma área do nosso cérebro. E ali elas começam a se desenvolver e refletem, nos trazendo sintomas em todo o nosso organismo. Quais são os sintomas mais comuns, né? Coração acelerado, respiração ofegante, sensação de morte, pânico de ficar sozinho, síndrome do pânico, né? Não tem coragem, não consegue sair de casa porque tem medo, né? Tem medo do que pode acontecer, então dá um medo fora do comum, tristeza profunda, né? E em casos aí mais graves, vontade aí, né, de tirar a sua própria vida, enfim. Então são doenças que são desencadeadas por algo,
por algum motivo, por alguma situação em que essa pessoa viveu ou está. Nós sabemos que essas doenças psicológicas, doenças da alma, doenças do coração, que refletem em sintomas físicos, porque causa diversos problemas no nosso organismo, na nossa saúde, elas são doenças psicológicas, doenças da alma, mas comprovadamente na ciência não tem nada que mais afete o nosso físico do que o estresse, né? Do que aí traumas e situações da nossa vida que nos fizeram sofrer muito, chorar muito, que nos oprimem, né? Que nos aprisionam. Então são doenças da alma, mas que refletem em alguma doença no nosso físico. Eu falo com conhecimento de causa porque eu já sofri. Por 2 anos e meio eu sofri de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Passei por momentos bem difíceis. Não aceitei, não estou aqui dizendo que remédio não funciona, né? Porém, eu não aceitei ser medicada com esses remédios para esses sintomas, para essas doenças, porque eu sabia que essas doenças não eram doenças físicas, que não adiantaria eu tomar um remédio para doença física se eu sabia que essas doenças eram doenças emocionais. Refletiam no meu físico? Refletiam, mas eram doenças emocionais, eram sintomas da alma, eram doenças da minha alma, e somente um Deus, somente a minha fé nele poderia me fazer livre. E hoje eu quero dizer para você, você pode ser livre. Você pode ser liberto dessas doenças. Você pode voltar a ser livre como você era antes. Eu falo isso com conhecimento de causa porque eu sofri por 2 anos e meio com todas essas 3 doenças psicomáticas: ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Eu parei, estagnei a minha vida nessas enfermidades. Passei por momentos nebulosos. Eu acordava no meio da madrugada, começando acelerado, com a sensação que eu ia morrer, com a sensação de morte. Eu tinha medo, um medo excessivo, eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de ficar sozinha em casa, eu tinha medo de sair na rua, eu tinha muito medo. Eu só chorava, eu tinha uma tristeza profunda, enfim, foram momentos muito difíceis. Não é fácil. E eu tenho certeza que quem for assistir esse devocional e estiver sofrendo com algum desses sintomas, vai entender daquilo que eu estou falando. Ninguém ao seu redor vai entender o que você está passando. Porque na verdade são doenças que a maioria das pessoas acham frescura, acham bobagem. Dizem como que você está ansioso, por que você fica... Acho que é um querer nosso, é um querer que a gente fica ansiosa, é um querer que a gente tenha medo, sabe? As pessoas que estão à nossa volta, que não passaram por esse tipo de problema, elas não sabem o que nós sentimos. Não sabem o quando é seu coração acelerar a ponto de ficar 3 dias doendo no peito.
Não sabe o que é a angústia de ter medo de ficar sozinho em casa, de ter medo da noite, a noite vir se aproximando e você ter medo da noite, ter medo de sair na rua. Isso não é nosso querer. Isso são doenças psicológicas, são doenças que foram desencadeadas por uma situação extrema. Eu vivi situações extremas na minha vida que desenvolveram essas doenças. E eu corria para os médicos tentando descobrir o que eu tinha. E todo mundo, primeira coisa dizia: você é ansiosa. E aí queriam me dopar de remédios, me davam uma qualidade de remédios para eu dormir à noite, para quando acelerasse meu coração, para me acalmar. Enfim, esses remédios aí que você conhece, você sabe quais são. Remédios que te dopam. A pessoa que toma esse tipo de remédio, ela vive com sono, ela vive dopada, ela vive dormindo. São remédios que viciam, que depois você não consegue mais viver sem eles. São remédios que prejudicam outras áreas da sua saúde. São remédios que aliviam o sintoma da doença, o reflexo da doença no seu organismo, mas não eliminam a causa dele. Esses remédios trazem solução passageira, mas eles não te curam. E como são doenças psicológicas, como são doenças da alma, do coração, só há um que pode te fazer livre. E esse alguém é Jesus Cristo. Aleluia! Eu me agarrei nele com todas as forças que eu tinha. Eu orava de dia e orava de noite. Quando eu tinha as crises de ansiedade, de pânico, eu orava, eu chorava, eu buscava, eu pedia libertação, eu pedia socorro dos céus. E eu dizia para o Senhor: Senhor, eu não aceito me dopar com remédios, porque eu sei que eu sirvo um Deus que pode me fazer livre. Eu quero ser livre, eu quero ser uma mulher livre novamente. Porque foi para a liberdade que o Senhor me chamou. Não foi para viver em prisões de alma. Não foi para viver uma prisão de sentimentos, de sintomas, de doenças psicológicas. O Senhor me chamou para ser livre. E eu sei que tu pode me curar. Eu sei que tu pode me curar e me libertar dessas enfermidades. Por 2 anos e um pouquinho eu orei. A minha família batalhou junto comigo, orou comigo, jejuou comigo, buscou a Deus comigo, colocou o rosto no pó comigo. Eu agradeço a minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu esposo, meus filhos. Mas quem passou por tudo, quem teve momentos de desespero, quem pensava, quem acordava na madrugada com sensação de morte, com o coração acelerado que parecia que ia soltar pela boca, fui eu. A minha família orou comigo, lutou comigo. E se não fosse a força deles, se não fosse eles ter pegado a minha cruz,
como Cirineu fez com Jesus, e ter me ajudado a levar essa cruz, eu não teria suportado. E nesses 2 anos e meio eu parei a minha vida por causa dessas dores. Eu não podia mais trabalhar, eu não me sentia mais capaz de cuidar dos meus filhos. Foram momentos bem difíceis. Mas eu garanto para você com toda certeza, foi o momento foram os meses que eu mais orei, que eu mais clamei, que eu mais tive intimidade com Deus. Foi esse tempo que eu vivi com essas enfermidades. Foi o momento em que eu me encontrei com Deus. Foi momentos que eu vi que muita coisa na minha vida precisava ser mudada. Que havia muita sujeira no meu caminho. Que havia muitas pedras que eu mesma havia colocado e estavam dificultando a minha caminhada. Havia raiz de amargura, havia ódio, havia falta de perdão, havia traumas de infância, havia muitas coisas, muitas situações que me fizeram chegar naquele ponto em que eu vivi. E reconhecendo que foi tudo aquilo ali, toda aquela junção de acontecimentos que me fizeram desenvolver a ansiedade, a depressão e a síndrome do pânico, que eu entendi que somente pela fé e me arrependendo, perdoando e mudando o meu coração, somente com uma restauração do Espírito Santo na minha vida, que eu conseguiria vencer. Então hoje eu quero começar essa mensagem dizendo para você: comece a refletir na sua vida, a lembrar das coisas que você viveu, que você passou. Começa a fazer um check-up dentro do seu coração, da sua memória, para ver se há algum espaço, alguma fagulha de algum sentimento que tenha te aprisionado, que tenha te sufocado e que até hoje você não conseguiu se libertar, como um trauma, como um abuso, alguma situação que você viveu com algum familiar, com um pai, com mãe, com um irmão, com pessoas de fora da sua família. Vê se aí dentro do teu coração não tem uma raiz de amargura, de ressentimento, de ódio, de vingança. Começa a dar uma analisada no teu caráter. Olha para você, não com os teus olhos, porque a gente olha pra gente e às vezes pensa que a gente está na razão, que a gente está certo. Então hoje o Espírito Santo te convida a dar uma voltinha dentro de você e começar a te olhar não com os teus olhos, mas como se Deus estivesse te olhando. Se Deus estivesse na sua frente agora e começasse a falar para você todas as coisas que você já fez, que você viveu, que você passou, todos os teus pecados e todos os sentimentos que você nutre,
acerca de alguma pessoa ou de alguma situação. Eu quero que você comece a olhar para dentro de você como se Deus estivesse na sua frente agora e dissesse: se analise. Comece a se analisar, porque foi isso que eu fiz. Eu comecei a me analisar e ver que eu tinha uma alma muito feia. Eu vivi situações da minha vida, da minha infância, vivi situações que eu me envergonho, sentimento de culpa, sentimento de vergonha, e aquilo ali foi se alastrando e foi para minha juventude e foi para o meu casamento. Eu vivi situações na minha vida. Então eu tinha uma carga muito grande na minha alma, no meu coração, de sentimentos que desencadearam as doenças psicomáticas. Não foi do dia para a noite. Foram ano após ano. Vai se acumulando. Se você não limpa, a sujeira vai se acumulando. Quando você vê, já está uma montanha. E aí chega um momento em que está tão acumulado que aquilo ali tem que vir para fora de alguma forma. E aí que começam os sintomas. Você sente o seu corpo por dentro tremer todinho. Você está sentado e você sente como se dentro de você balançasse. Você por fora está quietinho, mas lá dentro de você, o teu organismo, o teu sistema nervoso está assim. Você vai dormir e ele está assim. Chega a te incomodar. Você sente todo o teu corpo tremer. Coração acelera. Enfim, quem sofre com isso sabe do que eu estou falando. Aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Ele quer falar com você nessa tarde. Não é fácil a gente se expor o que a gente passou. Mas se eu vivi, se eu fui curada, eu quero compartilhar com você. Que você pode vencer através da fé. Você pode vencer se você se agarrar em Jesus, se você permitir que Ele trabalhe dentro de você. Porque você só vai ser livre, só vai ser liberto se você aceitar que Deus trabalhe dentro de você. Porque você tem resíduos acumulados dentro da sua alma, dentro do seu coração. E esses resíduos de ódio, de vingança, de trauma, de situações estressantes, isso se acumulou dentro de você. E se você não deixar Jesus limpar, você não vai conseguir vencer. Para que você vença, para que você seja liberto, você tem que aceitar o trabalhar de Jesus na tua vida. Dentro de você, tem que aceitar que Ele arranque de dentro de você, que Ele limpe, que Ele te lave com o sangue dele e te faça uma nova criatura. São sentimentos, é uma doença psicológica causada por situações acumuladas. Por isso que se chama doenças psicomáticas, doenças psicológicas. Então, você tem que primeiro reconhecer que você precisa ser limpo desses sentimentos. Para você ser limpo desse sentimento, você tem que aceitar que vai chegar talvez uma situação em que você vai ter que perdoar o imperdoável. Que você vai ter que chegar para a pessoa ofendida e se colocar no lugar do culpado, mesmo sendo inocente, só para ter paz. Somente para ser curado, para ser livre. Você vai ter que
que aceitar que esses traumas do seu passado, que as situações que você viveu estão no passado. E se te causam vergonha, saiba que Jesus já carregou sobre si toda a tua culpa. Muitas vezes o nosso pecado do passado, o nosso erro, a nossa falha, a nossa falta é tão grande que Jesus, no momento em que você aceitou Jesus, você já foi perdoado instantaneamente. Mas aí aquele fardo, aquela culpa, aquele peso daquele pecado, daquele passado, você não conseguiu deixar o pé da cruz. Você aceitou Jesus, você foi perdoado por Jesus, mas você não se perdoa. Você não aceitou deixar o fardo ao pé da cruz. Aleluia! E quando a gente não se perdoa, nós não conseguimos sentir e aceitar o perdão de Jesus. Porque como nós nos sentimos culpados e não conseguimos nos perdoar, nós também pensamos que Jesus não nos perdoou. Nós pensamos que Jesus vai estar sempre lembrando do nosso pecado. E isso é uma mentira de Satanás contra a sua vida. Porque Jesus lança toda a nossa impiedade e pecados no mar do esquecimento. Eu estava lendo isso aqui essa semana passada. Eu me alegrei no Senhor quando eu li aquilo ali. Eu me alegrei nele, disse: Senhor, como tu é lindo. Como tu é lindo, obrigado por essa tua misericórdia, esse teu amor tão grande por um pecador como nós, como ser humano. Então, quando você aceita Jesus, você é perdoado instantaneamente. Tudo que você pecou no passado fica lá, não é mais lembrado. Mas o diabo, como ele é inimigo da sua alma e como ele não quer que você seja livre, o que ele faz? Ele começa a te acusar do seu passado. Olha a estratégia do inimigo para aprisionar a tua alma, para não deixar você ser livre. E você já esteve numa situação em que você pediu perdão, a pessoa te perdoou, mas mesmo assim você não consegue se perdoar? A pessoa liberou perdão para você e você viu que foi sincero, mas você não consegue se perdoar por aquilo que você fez. Então aquilo ali começa a te amassar, começa a te perturbar, começa a te aprisionar, começa a se formar ali, a se acumular no seu psicológico, no seu coração, na sua alma, e aquilo ali vai te sufocando e sufocando até que chega um momento em que pá, explode. Então o inimigo ele usa dessa estratégia, porque quem te chama pelo teu passado é o diabo. O diabo sempre vai chamar você, te acusar do teu pecado, sempre vai chamar você pelo seu pecado. Agora Jesus, ele jamais vai te apontar, ele jamais vai te chamar pelo teu passado, pelo teu pecado, porque ele já lançou no mar do esquecimento. Ele não lembra mais. Ele sempre vai te chamar pelo teu nome. Jesus te chama pelo teu nome, mas o diabo sempre vai te chamar pelo teu passado. Sempre. Então, quando vem um pensamento na sua cabeça, alguém ou o inimigo usar algum acusador, saiba, vai te acusar pelo teu passado. Então, quando alguém vir te acusando pelo teu passado, saiba que é o diabo. Jesus não te chama pelo teu passado, não. Jesus te chama pelo teu nome. Jesus te chama pelo teu nome.
Então, hoje, Jesus te convida a largar esse fardo que você tem carregado todos esses anos. Esse fardo que se tornou tão grande, tão pesado, e afeta tanto o teu psicológico, os teus sentimentos, a tua alma, que hoje você tem ansiedade, você tem medo, você está em depressão, porque você não consegue se perdoar, porque você não consegue esquecer, porque você não consegue se libertar do peso que você carrega. É uma lembrança, é uma memória de algum acontecimento na sua vida, de alguém que te fez muito mal, de alguém que te traiu, de alguém que te machucou, de alguém que te acusou, de alguém que você confiou muito, mas te traiu, te deu uma apunhalada pelas costas, de alguém que você amou muito e te abandonou, da perda de alguém que você amava muito, de um abuso da sua infância, da sua adolescência, situações estressantes que você viveu, talvez na sua infância, na sua adolescência, e aquilo ali foi se acumulando, e hoje você está com ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão, com vontade de tirar a sua vida, ou com sensação de morte, com medo de morrer. Isso não provém de Deus. Essas enfermidades não são falta de Deus, como muitos dizem. A prova disso é de que tem muito crente, muitos, milhares de cristãos sofrendo com ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Não é falta de Deus. É acúmulo de situações, de sentimentos, de traumas. Aleluia! Não é falta de Deus. Não é. Você que não sofre com isso e aponta alguém dizendo, tá com depressão, tá faltando Deus na vida dela. Meu amado, não é falta de Deus. São fardos. Fardos que nós não conseguimos deixar ao pé da cruz. E hoje o Espírito Santo te convida a deixar esse fardo ao pé da cruz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todo o seu medo, toda a sua tristeza, porque ele tem cuidado de você. Aleluia! E como vencer isso? Primeiro, reconhecendo que você precisa ser curado, buscando dentro de si a causa, o que motivou essa situação, o que te levou ao acúmulo de sentimentos, de estresse, de situações que você viveu, que se acumulou e você chegou naquele ponto que o seu organismo não aguentou mais e desencadeou alguma dessas doenças psicomáticas ou até as três juntas. Eu vivi as três juntas. Então primeiro você tem que olhar para dentro de si e reconhecer que você tem acumulado
que você tem se agarrado a esse fardo e não tem deixado Jesus Cristo levar ele, tirar ele das suas mãos, das suas costas e pegar esse fardo e ele carregar, ele sumir com esse fardo. Aleluia. Segundo, orar. Quando você estiver com passando por uma crise, algum sintoma físico, quando você estiver passando por um sintoma, por uma crise, primeira coisa, orar. Quando me dava as crises, eu me jogava no chão do meu quarto e orava. Eu clamava, eu buscava com toda a minha alma, com todo o meu coração. Eu pedia socorro, eu dizia: Abba Pai, me socorre. Não me deixa morrer. Me cura, me liberta, me capacita para vencer essas doenças. Eu não quero mais sentir medo. Eu não quero mais levantar à noite com meu coração acelerado. Eu quero poder sair na rua. Eu quero trabalhar, eu quero fazer a tua obra, eu quero cuidar da minha família. Me cura, me salva, me ajuda, me socorre, porque eu só tenho a ti para recorrer e eu sei que tu é tudo que eu preciso. Eu reconheço que eu preciso do Senhor para vencer essa situação. Aleluia. Segundo passo, entregar a tua ansiedade, o teu medo, a tua tristeza para Deus. Faça uma oração de entrega. Diga para Jesus: Jesus, eu entrego nas tuas mãos todos os meus sentimentos, as minhas crises. Acalma o meu coração. Acalma a minha mente, eu quero dormir um sono bom. Quando você perder o sono na madrugada, não fique se enrolando de um lado para o outro. Levante e ore, e clame, peça para o Espírito Santo: Espírito Santo, vem acalmar o meu coração, vem acalmar os meus pensamentos, me ajude a dormir. Aleluia. Terceiro, confie que Deus está no controle da sua situação. Porque quando a gente ora com fé, a gente move a mão dele. Se você orar com dúvida: eu estou orando, mas eu não acredito que eu vou ser curada. Ore com fé, confie nele, entregue para ele, confie que ele vai no momento certo, no momento oportuno. Depois que ele limpar, depois que você der a oportunidade de limpar a tua alma, de limpar o teu coração, ele aos poucos vai ir trabalhando na tua vida. E a cura, ela não vem de supetão, ela vem gradativamente. Cada dia você vai orando, você vai entregando, você vai confiando, você vai liberando esses sentimentos, essa culpa, essa raiz de amargura, essa falta de perdão, essa lembrança do passado, esse trauma, você vai liberando de dentro de você. E aí o Espírito Santo vai entrando, vai limpando gradativamente, dia após dia. É um processo. Eu levei 2 anos e pouco para estar hoje completamente curada. Aleluia. Eu entrava dentro de um mercado,
grande dentro dos atacados. Eu me sentia sufocada, tinha vontade de correr de lá de dentro. Eu não conseguia ficar perto de pessoas. Se eu estava num ambiente que tinha muitas pessoas, eu começava a acelerar meu coração, me sentia sufocada, eu tinha que sair. Eu entrava dentro dos mercados, às vezes com meu esposo, para fazer rancho, e eu olhava aquelas prateleiras altas e eu tinha a sensação que tudo aquilo estava caindo em cima de mim. Aleluia, eu sei o que é passar por isso. É por isso que o Espírito Santo hoje me trouxe aqui para te dizer: você pode ser livre, você pode vencer pela fé. É Ele, não é remédio. O remédio pode trazer para você uma solução momentânea. Ele vai fazer passar. Ele vai fazer passar aquele medo, aquela situação naquele momento. Aleluia. Mas Ele não vai te curar. Ele vai acalmar, Ele vai maquiar uma cura. Aleluia. Eu não aceitei. Os médicos ficavam bravos comigo, porque eu não aceitava ser dopada por remédio. Eu pegava lá as bulas do remédio e lia todos os efeitos adversos. E eu dizia para Jesus: não aceito. Não aceito ser dopada, não aceito ser manipulada por esses remédios. Não aceito ficar viciada nesses remédios. Eu vou ser livre, porque eu sirvo um Deus que me chamou para a liberdade. Aleluia. Aleluia. Quarto passo: procure encorajamento na palavra. Leia a Bíblia. Quando você estiver passando por uma crise, ore, entregue, confie e procure encorajamento através da palavra. Tem tantas passagens. Procura ali no Google. Vai ali, procura. Se você estiver passando por uma crise de ansiedade, procura ali versículos para vencer a ansiedade. Vai te vir um monte de sugestão. Aí você lê versículos para vencer o medo, versículos para vencer a depressão, a tristeza. Vai vir ali um monte de opção. Você pega, você anota e você procura na palavra. E aí quando vir as crises, você vai lá na palavra, você lê, você medita, você ora sobre aquela palavra e confia, porque a cura, ela é gradativamente. Quando você entregar nas mãos de Deus, entregando gradativamente tudo aquilo que causou essa doença, gradativamente Ele vai te curar e vai te fazer livre. Amém? Você pode vencer pela fé, em nome de Jesus.